Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias. Estamos no mês de maio e é claro que durante todo esse mês e outros meses que se seguirem vamos homenagear essas mulheres maravilhosas, especialmente as mães. E hoje vamos falar sobre um assunto que é um assunto muito importante. Temos no Brasil mais de 52% dos lares comandados por mulheres, mulheres que cuidam dos filhos, que têm uma sobrecarga materna imensa e que, graças a Deus, felizmente, o judiciário, a legislação tem trabalhado para equilibrar esse problema que é muito sério. Sobre o assunto eu vou falar com a doutora Beatriz, ela é advogada e presidente da Comissão de Direitos da Família da OAB Maranhão. Seja bem-vinda, Beatriz, ao Café com Notícias. Obrigada pelo convite, Márcia. Fico muito feliz de estar aqui conversando sobre um tema muito importante, dar voz e visibilidade a essas mulheres que precisam do nosso auxílio, né? Quanto advogada, quando a gente recebe esses casos no escritório, a gente olha com todo cuidado para essa mulher. Mas é importante estarmos aqui conversando e falando abertamente para uma TV, para que levamos direitos, que elas saibam identificar os seus direitos. De fato, o judiciário ele tem olhado para essas mulheres para tentar encontrar o mínimo possível de isonomia entre as partes, entre o genitor e a genitora. Lembrando que ainda essa isonomia é uma coisa que dentro da nossa sociedade não é fácil de se encontrar. Então, quando a gente olha para essa mulher que tem uma exaustão materna, uma sobrecarga materna, e o judiciário verifica isso e garante que essa mulher tenha uma atenção, isso para a gente é um avanço e é maravilhoso. O CNJ recente deu o protocolo sob a perspectiva de gênero. O que é isso? São diretrizes para os nossos magistrados, dando para que eles olhem para as nossas mulheres, para as nossas mães solos e, na hora de sentenciar, observem pontos que são essenciais. Levem em consideração esses pontos, esses detalhes, exatamente. Que detalhes fazem todas as diferenças. Essa mãe que ganha uma pensão e que o pai diz assim, olha, ela também tem que contribuir financeiramente. Mas e o quanto ela contribui emocionalmente? Quem é que fisicamente, quem é que acorda para levar para a escola? Quem é que lá faz o lanche, prepara as coisas, o almoço, o jantar, dá banho, ensina, leva para o inglês? É essa mãe. É porque esse trabalho da mãe, da mulher que cuida da família, ele é invisibilizado, não é? Exatamente. Isso é algo que está muito estrutural, não é? Nessa sociedade que é patriarcal, que tem a mulher como se ela fosse realmente responsável por esse cuidado, e esse cuidado nem é remunerado e nem é reconhecido. Exatamente, exatamente. E hoje, quando a gente vê os avanços, né, até de forma de conscientização de alguns homens, porque as mulheres também precisam quebrar esse padrão de criar filhos dependentes. A gente precisa também ensinar nossos meninos a fazer as coisas, a dar banho, a trocar uma fralda. Eu posso usar o exemplo de casa. A minha mãe é uma mulher nova, ela vai fazer 60 anos ainda. E quando ela vê o meu irmão mais velho trocando a fralda do meu sobrinho, ela fica, nossa, que maravilhoso. Mas assim, é uma questão de educação, não é? É uma mudança para mudar, quebrar esse paradigma que ele é muito presente na sociedade. A gente também, nós mulheres, porque acaba que nós somos as responsáveis, né? Infelizmente ainda não há esse equilíbrio, exato, né? Quando na verdade a obrigação de todos cuidarem da família, mas essa educação antimachista acaba sendo também principalmente a responsabilidade da mãe, porque geralmente os filhos ficam com as mães. Eu vi um dado aqui que diz que é do IBGE, da PNAD, né? Que mostra que 8,5 milhões de mulheres estão separadas no Brasil, né, e cuidam sozinhas do seu filho. A gente conhece muito bem por inúmeros relatos, homens que alegam que não querem pagar pensão porque a mulher vai gastar o dinheiro da pensão indo para festa, indo para salão de beleza, e aí argumentam uma série de coisas, usam estratégias até bem baixas, não é? De dizer que não estão com a carteira assinada, que não estão trabalhando, e muitas vezes essas desculpas, essas estratégias acabam convencendo lá na hora da
decisão do judiciário a definir uma pensão com valor mínimo, Sim. que não leva em consideração todo aquele trabalho que a mulher tem no cuidado com o filho, né? Que esse trabalho é invisibilizado. E aí a gente fala de jurisprudência, né? Eu estava vendo aqui, gente, eu vou pegar o papel porque são coisas muito importantes que precisam ser ditas. Em 2023, o STJ reconheceu o direito de uma mãe ter a indenização por abandono afetivo e sobrecarga exclusiva na criação dos filhos. Isso já é um precedente. Sim. Nós temos também um outro precedente de São Paulo, né, do TJ de São Paulo, que ele é um caso assim, interessante da gente até pegar quanto advogados a jurisprudência e os pontos que foram levantados ali naquela decisão daquela juíza. O pai, o genitor, ganhava R$8.000 e ofereceu de alimentos que fossem pagos a título de 900 e pouquinho. E argumentou que morava com a mãe, que ajudava a mãe e que pagava aluguel ainda para a namorada. E que ele só podia ajudar com isso. E aí a sentença da juíza foi muito boa nos pontos que ela deixou muito bem claro. Olha, você é ausente fisicamente, emocionalmente. Então, a mãe ela precisa também dar, além do financeiro, que ela já dá, aquela criança já mora com ela. Então, ela já tem, sim, aquela sobrecarga financeira, porque a gente tem que levar em consideração, dentro da pensão alimentícia, e levamos, tá? Custos de energia, custo de água, custo do aluguel. Isso tudo tem que ser englobado dentro da pensão alimentícia, porque faz parte do lugar onde aquela criança mora. Então, tudo isso é um custo e que a gente leva lá. E aí, a juíza, levando em consideração todos esses pontos que já é levantado dentro do judiciário, já é pontos que a gente vem trabalhando, ela levantou a questão da exaustão materna. Que ela disse assim, olha, você nem vem. Quem faz todo o trabalho aqui é a mãe. Você ainda quer diminuir a pensão? As custas, você quer ajudar sua mãe, quer ajudar sua namorada, tudo bem, faça, deve fazê-lo, é seu dinheiro. Mas não as custas da sua filha. Exato. Ajude como você pode. Então, essa exaustão materna, essa invisibilidade do que a mãe faz, dentro do judiciário agora está sendo reconhecido e temos diretrizes do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, é sensacional, porque a gente vai olhar para aquela mulher de uma forma diferente. Os juízes têm a obrigatoriedade de dar a sentença olhando essas diretrizes, observando esse trabalho invisível que a mulher vem exercendo há muito tempo. Porque na prática ainda existe alguma dificuldade do próprio judiciário ter esse reconhecimento, não é? Na prática ainda está assim, trabalhando. Na época que se instalou uma delegacia especializada da mulher, foi preciso capacitar toda a equipe da Polícia Civil, enfim, para que pudesse compreender quem era essa mulher, a mulher vítima de violência, e não criticá-la e não deixá-la de lado. Então, na prática, já está existindo isso dentro do judiciário? Sim, já temos cursos justamente para que essa pauta seja levada, né? Mas cada local tem o seu tempo e o seu desenvolvimento, né? A gente sabe muito bem disso. Então, tem sim, já é uma diretriz, já é uma coisa obrigatória, então todo mundo deve seguir, e se não seguir, a gente tem que ir atrás. Nós, quanto advogados, especialmente dessa área, é nosso dever cuidar dos nossos clientes e garantir os direitos dele. Então, assim, se essa sentença não for baseada nesse protocolo de gênero, né? Se ela não estiver sendo assistida, se ela não estiver sendo observada, nós, quanto advogados, devemos ir lutar para que todos os direitos estejam garantidos. Isso faz parte do nosso dever. E assim a gente vai conscientizando também o nosso judiciário nos pontos que às vezes ainda não querem enxergar. De fato um avanço, né? A gente vai para um rápido intervalo, vai tomar um cafezinho e já volta com o Café com Notícias, conversando com a Beatriz Florenzano. A gente está falando sobre o direito da família e sobre os avanços na legislação e nesse protocolo de gênero que atualmente funciona para olhar melhor, né? Ter uma visão melhor dos direitos das mães. A gente volta já.
Estamos de volta com o Café com Notícias e na conversa hoje com a Beatriz Florenzano, que é presidente da Comissão de Direitos da Família. A gente fala sobre os direitos das mães no que diz respeito ao cuidado com os filhos e a sobrecarga materna, que é um fato, que ela existe e que muitas mães acabam seguindo a vida com essas sobrecargas, porque elas não sabem que elas têm direito, não é? Que, na verdade, quando a mãe busca a justiça pela pensão do filho, para ter um equilíbrio, para ter uma vida melhor de qualidade para toda a família, ela e os filhos, ela é muito criticada, né? E, às vezes, as pessoas não compreendem que isso é além do dinheiro. O dinheiro é só uma parte disso tudo, não é? A pensão alimentícia é para o filho, não é para a mulher, mas, de certa forma, quando ela tem esse recurso em casa, ela consegue cuidar melhor, porque as despesas ficam divididas, né? A gente tem que acabar com essa mania de dizer que a mulher, né, vai para a justiça, e eu falo assim de modo geral, principalmente essa sociedade que é machista, vai para a justiça porque quer se aproveitar do marido, do salário do marido, quando na verdade a gente sabe que não é, né? Não é. É uma justiça de fato. Exatamente. E assim, essa justiça, ela não é nem para a mulher, ela é para o filho. O direito é do filho. Quando a mulher é vitimizada nessa situação de, olha, você está indo atrás da justiça, você está fazendo isso, você quer meu dinheiro, você é interesseira, ela pode ouvir isso, mas ela precisa entender que o que ela está fazendo não é para ela, é para o seu filho. Porque a mulher que recebe uma pensão alimentícia justa, ela dá maior condições para os filhos. Ela paga uma escola melhor, ela alimenta aquela criança de forma melhor, ela dá condições de aprendizado, ela dá uma qualidade de vida, porque a pensão alimentícia, ela não é só comida. A gente entende pensão alimentícia dentro do direito como educação, lazer, saúde, vestimenta, educação, né? Então a gente tem todos esses pontos. A pensão, ela não é só para você comprar aquela comida e dar para aquela criança. A criança precisa muito mais do que aquilo. Então, quando a mulher ela vai atrás da pensão alimentícia, por mais que ela ouça daquele genitor, você quer tirar meu dinheiro, você está atrás de fazer unha, cabelo, viajar. E aí, assim, até um ponto que, nossa... Não cabe mais, né? Bora parar com isso, gente. Não cabe mais, exatamente. Né? Às vezes, quando a mulher também pede o rito da prisão, porque é um mecanismo que nós temos dentro do judiciário para obrigar aquele homem a pagar, né? Para ver se ele realmente olha para aquilo e paga. Às vezes, somente com isso, com medo de ser preso, eles pagam. Aí eles dão um jeito. E ela ainda é criticada, né? E ela é criticada. Você mandou prender meu filho ou fulano de tal, marido, olha como ela é, assim, como se não fosse um direito. Como se não fosse um direito. direito. Como se ele não fosse o responsável por aquela situação. Porque, assim, se existe uma obrigação diária de você oferecer para o filho, uma obrigação e amor, né? A educação, a saúde, tudo, por que que o genitor, né, não faz a parte dele? É muito simples. Por que que ele não faz? Aí você entra em contato, você chama a justiça, aí eles determinam a prisão e aí você que é ruim? Como é que pode, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a gente não consegue, quando alguma cliente vem, né, eu digo para ela assim, eu não consigo pedir para o judiciário para eles obrigarem aquele pai a ser afetuoso, a ser presente, a buscar de fato aquela criança. A gente não pode, e é até um ponto muito sensível de que fazer dessa forma, obrigar, às vezes até prejudica a criança, claro. Porque aquele pai pode tratá-la mal. Então, a obrigatoriedade do afeto em si é um ponto muito sensível e que o judiciário não tem como fazer. Ele não tem como chegar na porta do pai, vai buscar seu filho no final de semana para passar o final de semana com você, ao menos isso. Não tem, mas a pensão é algo que a gente consegue e é o mínimo que a gente pode fazer dentro daquela situação, ajudando aquela mãe que tem uma exaustão materna, que está fazendo todo um trabalho de pai e mãe, né? Exatamente. E aí essa questão do afeto me lembra a questão da alienação parental, não é? Quando há muita confusão entre as pessoas, entre os familiares,
acaba que nesse ir e vir da criança, em uma decisão de guarda compartilhada, por exemplo, ou não, pego só no final de semana, a criança corre o risco de, né, o pai ou a mãe, até às vezes isso acontece, fica falando mal de um e outro. Como é que funciona? Primeiro explica pra gente o que é alienação parental. Tá. A alienação parental, ela é quando você fala, utilizando termos práticos, quando você fala mal daquele genitor. No intuito de fazer com que aquela criança veja aquele pai ou aquela mãe de uma outra forma. Seu pai está afastando de mim. Mas às vezes isso é uma coisa tão velada que a criança não identifica, e até ao redor para a gente provar uma alienação parental é de fato complicado, né? Não é uma prova fácil de ser adquirida, porque ela acontece no contexto familiar ali dentro. Então, um pai, ele pode dizer, ó, tá vendo, sua mãe não deixou você vir. Isso é muito cruel, não é? Muito cruel. Ou a mãe, ou o pai dizer assim, ó, a mãe, né, dizendo assim, seu pai não veio porque ele não quis, seu pai lhe abandonou, seu pai nos abandonou, seu pai tem outra família, ou sua mãe tem uma outra família. Exato, causa um dano que pode ser para sempre na vida daquela... Um dano que sensação de rejeição, Exato. Entre outras coisas, não é? A criança não pode crer. E aí tem até uma decisão aqui que eu vi, dessas que a gente separou, do Tribunal do Rio de Janeiro, que reconhece também a alienação parental indireta, não é? Quando o pai se omite totalmente da criação, sobrecarregando a mãe. Isso também pode ser considerado alienação. Exato. Ele deixa aquela criança somente aos cuidados da mãe, como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade em relação àquilo. E é muito fácil ser pai assim, né? Eu faço um filho e deixo ali, não, eu não posso cuidar agora. Eu não posso cuidar de você agora porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que estudar, eu tenho que nananã. Mas e a mãe? Não pode, né? E a mãe? E a mãe, ela não tem que estudar? A mãe não tem que estar inserida no mercado de trabalho? Se qualificar, né? Porque, Exato. Assim, você precisa de um tempo, de um mínimo de tempo para poder se qualificar. Até para melhorar a própria vida, né? Exato. Porque se a mãe, você vai ficar condenada só àquilo. Exatamente. Você não tem direito de avançar, de ser uma mulher também. E podendo, assim, de maneira bem feliz e mais tranquila, oferecer para esses filhos um ambiente menos difícil, né? É muito cruel essa realidade, e que bom que existe esse protocolo. Existe, né? Esse protocolo. É justiça. Um grande avanço que nós temos, né, para que os advogados se utilizem dessas bases para ir pleitear o direito dos seus clientes. E hoje os magistrados olharem de uma forma diferente para aquele gênero, né? Para que a gente entenda que há sim essa diferença, que há sim essa desigualdade, e tente o máximo que a gente puder criar uma isonomia entre essas partes, entre esses genitores. Porque não é justo só a mulher ficar com é até errado falar sobre o peso, mas uma carga maior, e que de certo modo ela fica. Já é naturalmente. Já né? é naturalmente. A gente fala tripla, viu? Não fala nada de dupla jornada de trabalho, porque o fato é que a gente trabalha 3 vezes mais. Exato. Né? Já está comprovado, inclusive, né, por números, pesquisas, que o tempo, inclusive, da mulher para se dedicar a outras atividades por conta da sobrecarga, ele é bem menor do que o dos homens, né? Exatamente. Até observando casais que moram juntos, têm os filhos juntos, têm aquela vida toda, a gente verifica, e no nosso dia a dia, eu verifico, né, que até dentro da minha casa, a gente pensa coisas que o homem não pensa. Tem um olhar diferenciado. Um olhar diferenciado. Então, isso tudo é cansativo. Meu Deus, o lanche das crianças eu preciso comprar. Exato. Eu preciso comprar aquele sapato, ele já está apertado. Mês que vem eu vou ter que dar um jeito de comprar aquele novo sapato, aquela roupa. E agora, o pai não pensa nisso. E sabe o que é mais incrível? Ou às vezes, assim, para a gente também não ser sexista, a mãe, aquele genitor que está com aquela criança, às vezes a mãe também não pensa. No geral, a gente entende que dentro da nossa sociedade a maior parte é das mães que ficam com as crianças. Mas existe uma porcentagem de pais que passam pela mesma situação. Não, isso é fato, a gente não pode deixar de falar.
Mas, assim, o que é legal também é que essas mulheres, apesar de todos esses desafios, quando vem o resultado do trabalho, né, realizado por elas, a gente observa que há uma qualidade. Aí você imagina aí o esforço, né? Sim. Porque você tem que provar o tempo todo que é capaz de fazer aquilo, tem que lidar com essas questões. Beatriz, eu queria te agradecer a participação no Café com Notícias, né? Dizer que você é bem-vinda aqui, te convidar para outros programas também, para a gente falar sobre esse tema, que é um tema importante, sobretudo para as mulheres, mães, não é? Saber que a legislação, que o judiciário brasileiro está aí de olho nessas mudanças que eram, né, urgentes, né? São urgentes, na verdade, que elas estão sendo aos poucos efetivadas. Obrigada, Márcia, muito obrigada pelo convite. Já fica aqui o meu aceite para as próximas vezes. Foi um prazer conversar contigo sobre isso. É como missão de vida levar essas informações para essas mulheres, acolhê-las, né, o máximo que eu puder fazer. E que bom que nós estamos avançando. O judiciário precisa acompanhar o social, né, a nossa sociedade, os avanços dela. E nós estamos lutando para isso, cada vez mais. Não ganhamos espaço, mas ainda estamos longe de conseguir aquilo que a gente quer. Mas é conscientizando os nossos meninos, é empoderando as nossas meninas, que o futuro é deles. E eles farão, com certeza, um papel muito melhor do que nós. Essas mudanças já são resultado de lutas, não é? É verdade. Quem precisar de apoio, mais informações, pode procurar vocês na comissão, lá na OAB Maranhão Pode também? Sim, pode sim. Pode procurar também as minhas redes sociais, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar. Como é que está lá na rede social? É Beatriz Florenzano. Florenzano. Tanto no Google quanto no Instagram, que hoje tudo é Instagram, né? Exato. Obrigada, viu? Obrigada a vocês também pela audiência e para as mães, um dia maravilhoso. Uma semana maravilhosa, muita saúde e paz para todos nós. Até o próximo!